sempre fui boa em engolir palavras. Desde criança, aprendi que o silêncio era mais seguro do que a verdade. Meu pai dizia que eu falava demais, que perguntas demais irritavam, que sentimentos eram fraqueza. Minha mãe suspirava cansada sempre que eu começava a chorar por algo que me incomodava. Engole o choro. E eu engolia. Engolia o choro, engolia as palavras, engolia tudo que precisava sair. A primeira vez que percebi que o silêncio era mais aceitável do que a verdade, eu tinha 6 anos. Havia desenhado um sol enorme na parede do quarto, com um lápis de cor amarelo e laranja. Eu queria que meu quarto tivesse mais luz, mais calor, mais qualquer coisa que não aquela sensação de frio que parecia sempre estar ali, mesmo no verão. Quando minha mãe viu, ficou furiosa. Por que você fez isso? Porque eu queria um sol para mim. Ela riu, mas não foi uma risada de diversão. Foi um riso cansado, um riso de quem acha que aquilo era besteira. Você precisa parar com essas bobagens. O mundo não é um lugar para sentir tanto assim. Então, parei. Na escola, quando alguém me empurrava no corredor, eu sorria. Quando minha melhor amiga me trocou sem explicação, engoli a dor e disse que não me importava. Quando me apaixonei pela primeira vez e ele escolheu outra pessoa, engoli o eu te amo que nunca ousei dizer. Quando fui ferida, quando me senti pequena, quando precisei gritar e pedir ajuda, eu calei. Eu achava que se eu falasse menos, sentisse menos, incomodaria menos. E talvez, só talvez, gostassem mais de mim. Mas o silêncio tem um preço. Lembro-me de uma tarde, quando eu tinha 10 anos. Estava na casa dos meus avós, sentada no sofá enquanto minha mãe conversava com minha avó na cozinha. As vozes eram baixas, mas eu conseguia ouvir o tom de reprovação na voz da minha mãe. Ela precisa ser mais forte, mãe. Ela sente demais. Isso vai machucá-la. Minha avó não disse nada por um tempo. Depois, respondeu com um suspiro. Talvez seja melhor ensinar a ela que nem tudo precisa ser guardado. Mas ninguém nunca me ensinou isso. Eu aprendi que falar significava ser inconveniente. Que pedir ajuda significava ser fraca. Que sentir demais era um erro. O tempo passou, e eu me tornei alguém que sorria sempre que precisava chorar. Eu me tornei a garota que diz não tem problema quando tudo dentro de mim está desmoronando. Aquela que escuta mais do que fala, que segura os próprios segredos como se fossem tesouros proibidos. Aquela que se afasta quando sente demais, porque teme ser um fardo. E agora, adulta, carrego uma coleção de palavras não ditas, de sentimentos abafados, de gritos sufocados dentro de mim. E o silêncio, que um dia foi uma defesa, agora parece um peso. Às vezes, penso em todas as conversas que nunca tive. Em todas as vezes que poderia ter me defendido, me expressado, pedido ajuda. Penso nas noites que chorei sozinha no meu quarto, sem coragem de dizer a ninguém que eu não estava bem. No dia em que alguém segurou meu braço forte demais e eu disse que estava tudo bem. Na vez que quis dizer, fica, mas deixei que alguém fosse embora sem saber que eu precisava que ficasse. Eu me pergunto, será que, se eu tivesse falado mais, me sentiria menos sozinha agora? Sento no sofá da minha sala e olho para o telefone. Quantas ligações eu nunca fiz? Quantos pedidos de desculpa, quantas palavras de amor, quantos gritos de socorro ficaram presos dentro de mim? Eu poderia pegar o telefone agora. Poderia discar aquele número. Poderia dizer tudo que nunca disse. Mas eu não faço nada. Apenas fico ali, olhando para a tela escura, sentindo o silêncio crescer ao meu redor. O silêncio pesa. E eu sinto que estou começando a afundar. O barulho da cidade lá fora contrasta com o silêncio dentro de mim. O som dos carros, das buzinas, das pessoas conversando. Tudo isso parece distante, como se pertencesse a um mundo ao qual eu nunca realmente me encaixei. Estou sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente na xícara de café já frio. A colher faz um pequeno som ao bater na porcelana, um som quase imperceptível. E, ainda assim, dentro de mim, tudo parece ensurdecedor. Há anos guardo palavras que nunca tiveram coragem de existir.
Lembro-me de quando era adolescente e sentia que ninguém realmente me via. Eu estava ali, presente nos jantares de família, nas conversas com amigos, nos corredores da escola, mas nunca parecia estar completamente. Era como se houvesse um vidro entre eu e o resto do mundo. Como se as coisas que eu queria dizer morressem na garganta antes mesmo de serem formadas. Eu queria ter dito à minha mãe que eu precisava mais dela. Que o jeito frio dela me fazia sentir invisível. Que toda vez que ela me olhava sem realmente me enxergar, algo dentro de mim se partia um pouco mais. Eu queria ter segurado a mão do meu pai e perguntado por que ele sempre parecia tão bravo comigo. Será que eu fazia algo errado? Será que ele me amava, mesmo que nunca dissesse? Eu queria ter falado que aquela vez em que um estranho passou a mão em mim no ônibus, eu fiquei em choque, paralisada, sem saber o que fazer. Que eu fui para casa e passei horas no banho, esfregando minha pele como se pudesse apagar o nojo que senti. Que eu não contei para ninguém porque achava que ninguém acreditaria. Ou pior, que achariam que a culpa era minha. Mas eu nunca disse nada. Eu segui sorrindo, como sempre. O silêncio se tornou um hábito. Um instinto. Na faculdade, havia momentos em que eu queria desesperadamente interromper uma conversa e dizer o que realmente pensava, mas minha voz nunca saía. Em vez disso, eu apenas concordava, mesmo quando discordava. Nos relacionamentos, eu dizia tudo bem quando não estava bem. Eu deixava passar coisas que me machucavam porque achava que, se falasse, perderia a pessoa. Que ser compreendida era pedir demais. Eu aprendi a ser invisível dentro das minhas próprias dores. O café na minha xícara já está completamente frio, mas eu continuo segurando-a, como se aquilo me ancorasse ao presente. Lembro-me de uma noite específica, anos atrás. Eu estava deitada na cama, encarando o teto, sentindo aquele nó na garganta que parecia nunca ir embora. A vontade de gritar era absurda. Eu queria rasgar aquele silêncio, queria colocar para fora tudo que estava preso dentro de mim. Mas tudo o que fiz foi cobrir a boca com as mãos e soltar um soluço abafado. O choro veio mudo, como sempre. Ninguém ouviu. Agora, sentada nessa cozinha, eu percebo quão fundo esse silêncio se enraizou em mim. Eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse falado mais. Se eu tivesse gritado quando precisava. Se eu tivesse dito, isso me machuca, ao invés de apenas engolir a dor. Será que as pessoas teriam me escutado? Ou será que, como sempre, elas apenas teriam sorrido e dito que eu estava exagerando? O café está frio, mas eu continuo segurando a xícara. Como se ainda esperasse que, de alguma forma, o calor voltasse. Mas, assim como as palavras que nunca saíram, algumas coisas, uma vez perdidas, não voltam mais. O silêncio sempre foi meu refúgio. Meu abrigo. Meu escudo. Mas o problema dos escudos é que, depois de um tempo, eles se tornam gaiolas. E eu já não sabia se estava me protegendo ou apenas me aprisionando dentro de mim mesma. Foi uma conversa banal que quebrou tudo. Estava sentada em uma cafeteria com um amigo. A xícara de chá ainda soltava vapor entre nós, e o barulho de fundo era confortável, o tilintar de talheres, o farfalhar das folhas de um livro que alguém lia na mesa ao lado, as vozes indistintas de estranhos conversando sobre coisas que eu nunca saberia. Você tá sempre tão calma, ele disse, rindo, enquanto misturava açúcar no café. E eu ri também. Por hábito. Mas, por dentro, alguma coisa estalou. Sempre tão calma. Sempre tão controlada. Sempre tão silenciosa. Eu queria dizer que não era calma. Que dentro de mim existia um mar revolto, um furacão, uma tempestade inteira prestes a desabar. Mas eu nunca deixava nada transbordar. Sempre tão calma. Sempre tão invisível. A colher na minha mão tremia um pouco. Meu coração batia rápido. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não segurei as palavras. Eu não sou calma. Ele parou de mexer o café e me olhou, surpreso. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Como se tivessem esperado tempo demais para serem libertadas. Eu só aprendi a não incomodar. A não falar. A não pedir.
Minha voz estava mais firme do que eu esperava. Mas isso não significa que eu não sinta. Ele me olhava como se estivesse vendo uma parte minha que nunca tinha enxergado antes. E talvez estivesse. Porque ninguém nunca viu. Porque eu nunca deixei ninguém ver. Eu não lembro exatamente tudo o que disse naquela conversa. Só lembro da sensação. De como cada palavra parecia arrancar um peso de dentro de mim. De como meu peito, sempre apertado, parecia expandir um pouco mais a cada frase. Lembro que falei sobre a infância. Sobre o sol desenhado na parede. Sobre os engole o choro que me ensinaram a repetir até eu realmente parar de chorar. Falei sobre a vez em que quis pedir desculpas, mas deixei o orgulho vencer. Sobre todas as pessoas que amei em silêncio, que nunca souberam do espaço que ocupavam dentro de mim. Sobre todas as noites em que chorei no travesseiro, sem fazer barulho, como se até meu sofrimento precisasse ser discreto. Quando terminei, meu amigo ainda me olhava, mas agora havia algo diferente no olhar dele. Uma mistura de compreensão e tristeza. Eu nunca imaginei. E essa frase doeu mais do que qualquer outra. Porque o que ela realmente dizia era: você escondeu tão bem que eu nunca percebi. E eu me perguntei quantas outras pessoas também nunca perceberam. Quantas vezes eu estava gritando por dentro enquanto o mundo via apenas silêncio. Naquela noite, deitei na cama e encarei o teto, como fiz tantas vezes antes. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Meu peito parecia um pouco menos pesado. Meu corpo parecia um pouco menos preso. Eu havia falado. Pela primeira vez em anos, eu havia falado. E o mundo não desmoronou. Eu não fui rejeitada. Eu não fui punida. Nada de catastrófico aconteceu. Só aconteceu o que sempre deveria ter acontecido: alguém ouviu. E talvez, só talvez, eu não precisasse mais me esconder tanto. Talvez, depois de tanto tempo, eu pudesse finalmente aprender a existir em voz alta. Falar nunca foi fácil para mim. Não no sentido físico, mas emocional. As palavras sempre pareceram um risco, uma ameaça. Algo que, se usadas da forma errada, poderiam se voltar contra mim. Eu cresci ouvindo que sentir demais era um problema. Que demonstrar fraqueza era dar ao mundo uma arma para me ferir. Que era melhor engolir do que cuspir palavras das quais eu pudesse me arrepender depois. E então, um dia, percebi que eu não sabia mais como cuspir nada. Eu só sabia engolir. Mas depois daquela conversa na cafeteria, algo mudou. Foi como se eu tivesse destrancado uma porta que estava fechada há anos. O problema é que, quando você passa muito tempo dentro de uma prisão, sair dela assusta mais do que ficar preso. E eu me assustei. Nos dias que seguiram, tentei falar mais. Pequenas coisas. Pequenos desabafos. Nada muito grandioso, nada que me fizesse sentir vulnerável demais. Mas, mesmo assim, cada palavra era um desafio. Lembro da primeira vez que disse a um colega de trabalho que não gostava do jeito como ele me interrompia nas reuniões. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Meu corpo inteiro se preparou para um confronto que nunca veio. Ele apenas piscou, surpreso, e disse: "Ah, não tinha percebido. Foi mal." E então voltou ao que estava fazendo. Como se não fosse nada. Como se falar fosse simples. Como se fosse normal. E talvez fosse. Para os outros. Mas eu ainda estava aprendendo. Uma semana depois, liguei para minha mãe. Fazia tempo que não conversávamos de verdade. Nossa relação sempre foi baseada em silêncios confortáveis ou discussões rápidas que nunca levavam a lugar nenhum. Mas, naquela noite, eu senti vontade de tentar. O telefone chamou 3 vezes antes de ela atender. "Oi, filha." Respirei fundo. "Oi, mãe." O silêncio se arrastou entre nós. Eu quase desisti. Quase fiz o que sempre fazia, perguntei como ela estava, escutei sua resposta breve e disse que precisava desligar. Mas, dessa vez, me forcei a continuar. Eu queria falar sobre algumas coisas. Minha mãe ficou em silêncio. Sobre nós, continuei.
Sobre como eu me sentia quando era criança. Sobre como eu ainda me sinto agora. O silêncio dela se prolongou. Por um momento, pensei que a ligação tinha caído. Mas então ouvi sua respiração do outro lado da linha. Eu nunca soube que você sentia tudo isso, ela disse, baixinho. Você nunca perguntou, respondi, sem pensar. Ela suspirou. Não de impaciência, mas de algo mais profundo. Algo mais cansado. Eu também não sabia como falar, filha. E então foi minha vez de ficar em silêncio. Porque eu nunca tinha parado para pensar que, talvez, ela também tivesse aprendido a engolir as palavras. Que talvez ela tivesse criado um muro entre nós porque, em algum momento da vida dela, também lhe ensinaram que sentir demais era perigoso. Mas eu quero aprender, ela continuou. Se você quiser me ensinar. Fechei os olhos e senti um nó na garganta. Eu também estou aprendendo. Depois que desliguei o telefone, me sentei na beira da cama e encarei o chão por um longo tempo. Falar era difícil. Mas, pela primeira vez, parecia um caminho possível. E talvez, só talvez, eu estivesse pronta para percorrê-lo. Engoli palavras durante tanto tempo que pensei que elas fossem se dissolver dentro de mim. Pensei que fossem desaparecer, virar pó, se perder em algum canto escuro do meu peito. Mas elas nunca desapareceram. Elas cresceram. Se espalharam pelos meus ossos, pesaram nos meus ombros, sufocaram minha garganta até o dia em que finalmente começaram a sair. Não foi um momento dramático. Não houve uma grande reviravolta, um grito no meio de uma tempestade, uma cena de filme em que tudo se resolve de uma só vez. Foi aos poucos. Palavra por palavra. Gota por gota. E, no começo, doeu. Eu sentia meu corpo resistir cada vez que tentava falar. Cada vez que tentava dizer que algo me incomodava, que eu não gostava de ser tratada de determinada maneira, que eu precisava de mais, que eu queria ser ouvida. Mas eu falava mesmo assim. E, a cada vez que eu falava, um pedaço do peso que carreguei por anos começava a se soltar. Naquela noite, sentei-me na sacada do meu apartamento, observando as luzes da cidade piscando ao longe. O silêncio ainda estava ali. Sempre esteve. Mas, dessa vez, ele não parecia me engolir. Ele parecia me ouvir. Fechei os olhos e pensei em todas as palavras que nunca disse. Eu queria tê-las gritado quando precisei. Eu queria ter dito eu te amo antes de ver algumas pessoas partirem para sempre. Eu queria ter dito eu preciso de você antes que fosse tarde demais. Eu queria ter dito isso me machuca antes que minhas feridas se tornassem cicatrizes invisíveis. Eu queria ter dito por favor, fique antes de assistir alguém ir embora sem nem olhar para trás. Mas o tempo não volta. As palavras que não foram ditas não podem ser recuperadas. Só que agora, eu sabia que podia falar. Agora, eu sabia que não precisava mais engolir. Agora, eu sabia que minha voz não era um incômodo. Minha voz era minha. Minha história era minha. E eu não ia mais passar a vida inteira presa dentro do meu próprio silêncio. Respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, senti que meu peito estava livre. Eu não precisava mais gritar. Porque, finalmente, eu estava falando. E, dessa vez, o mundo estava ouvindo.